Olá, bem-vindo de volta! Nesse nosso quarto vídeo, vamos tratar sobre banco de dados, os pontos de interrupção e de entrada e saída de corte, assim como configurações para chanfro. Então, iniciando, começamos então com a nossa workspace vazia. Lembre-se que no vídeo anterior a gente limpou a nossa workspace antes de terminar o nosso trabalho e agora a gente quer buscar as peças de volta aqui para a workspace. Então, eu vou selecionar aqui a guia Banco de Dados e vou selecionar também a aba Peças. Então, eu tenho aqui a lista de todas as peças que eu já fiz a importação. Ok? Eu posso escolher organizar por nome, então eu clico aqui em nome e as peças ficam organizadas em ordem alfabética crescente ou decrescente por nome, por material e espessura, por comprimento, largura, área, certo? Então eu tenho aqui várias opções de organização. Tenho aqui também o botão mostrar todos os dados ou procurar por filtros. Então eu clico em mostrar todos, ele vai me mostrar todas as peças disponíveis, ou eu posso procurar por filtros e ele vai abrir então uma janela de filtros quando eu clicar aqui em pesquisar registros no banco de dados. Para localizar, basta que eu escolha aqui um campo. Então eu vou escolher um campo, vou escolher o campo espessura, por exemplo, um requisito igual, maior, menor, tá? Então vou escolher o requisito igual e o valor. Então, eu quero localizar as peças cuja espessura sejam iguais a 12. E ele vai filtrar e trazer apenas as peças com espessura igual a 12. Ok? Posso também filtrar por outros critérios. Então, eu posso escolher aqui, por exemplo, por nome igual. E aí eu vou escolher aqui as peças cuja nome comecem, por exemplo, com CH, e não importando como acabe, então CH asterisco, ok. Tenho aqui as peças que começam com CH. De posse dessa lista reduzida, eu vou então escolher as peças que eu quero. Quero essa peça e esta peça. Seguro a tecla Ctrl, seleciono as duas peças que eu quero. Botão direito, adicionar na Workspace. Agora as peças estão aqui disponíveis na minha Workspace. Então, de posse das minhas peças no Workspace, eu vou abrir a primeira peça aqui, dando 2 cliques, peça aberta, e agora a gente vai entender como funcionam os pontos de interrupção. No menu Mostrar, eu tenho aqui o item Marcador de Início e Término. Então, quando esse item está selecionado, marcador de início e término, eu vejo aqui na minha peça alguns pontos, ok? Tenho aqui alguns pontos, deixa eu localizar aqui, pontos aqui, que são pontos que marcam o início e o fim das linhas, ok? Também dentro das furações e nas marcações, tá certo? Então, o que são esses pontos? Esses pontos determinam onde começa e termina uma linha. Também serão os pontos de interrupção, os pontos onde o equipamento vai parar para fazer o próximo movimento, ok? Então, eu tenho aqui no menu Modificar as funções juntar, juntar tudo, explodir, explodir tudo, interromper, alternar interrupção e aproximar, criar contornos aproximados com arcos, ok?
Então vamos lá primeiro o menu, a opção juntar. Na opção juntar, eu posso unir duas linhas, ok? Para que eu elimine o ponto de interrupção. Então, opção juntar, ele vai me pedir para especificar objetos aqui na linha de comando, tá certo? Eu vou juntar algumas linhas. Então eu vou selecionar essas linhas aqui, por exemplo, sempre segurando o Ctrl para poder manter a minha seleção, ok? E aí, tecla Enter e para aceitar, clique sobre um dos objetos selecionados. Eu clico aqui e agora percebam que eu não tenho mais os pontos de interrupção. Então, aqui onde eu não fiz a junção, eu tenho vários pontos de interrupção nesse trecho da peça, mas aqui onde eu juntei, eu não tenho mais os pontos de interrupção na peça. Eu também posso juntar tudo. Então, sem nenhuma seleção, aqui no menu modificar, eu clico em juntar tudo e agora percebam que do lado externo eu tenho apenas um ponto de interrupção, que seria o ponto onde começa e termina a peça, porém todo o resto da peça é contínuo, não tenho mais nenhum ponto de interrupção. A peça é contínua, partindo e fechando neste ponto aqui. E então, prosseguindo, vamos então preparar a nossa peça um pouco melhor. Vamos explodir tudo, modificar e explodir tudo. E vamos unir apenas as partes que a gente deseja. Então eu quero unir aqui este lado da peça. Vamos juntar, Enter e um clique para confirmar. A mesma coisa para este lado, Enter, um clique para confirmar. Ok? E quero também agora, vou aqui no menu Snap, desligar o ponto final, porque eu quero agora interromper, ou seja, criar um ponto de interrupção aqui no centro, ok? Então tenho agora alguns pontos de interrupção previamente definidos, seriam eles este ponto e esse e este ponto. Além, claro, dos pontos de interrupção definidos nos contornos interiores. Vamos seguir então. Agora eu quero definir os pontos iniciais. Então aqui no menu Tecnologia eu tenho o ponto inicial e aí ele me mostra agora pontos maiores. Então eu tenho aqui os pontos de interrupção, são os pontos pequenos, e os pontos maiores são os pontos iniciais, o ponto onde começa o meu corte. Exatamente o ponto onde vai a entrada e a saída de corte. Então eu vou definir aqui, por exemplo, que o meu ponto de entrada dessa peça vai ser esse ponto, que as marcações começam todas na parte inferior aqui da peça e todas do lado esquerdo. Então vou selecionando aqui os pontos que eu desejo. Ok? Também nos internos eu posso fazer modificações aqui, caso eu queira. Colocar aqui alguns pontos em outras posições. Ok? E agora eu posso já, com o botão direito, salvar a minha peça. Bom, agora que a minha peça já está pronta, eu tenho aqui então, apertar o ESC para sair do comando aqui, tenho aqui essa linha completa, esse trecho, esse outro trecho, essa linha completa e essa linha completa, além dos contornos internos. Vamos falar agora um pouco sobre chanfro, como eu faço para aplicar o chanfro em uma peça. É muito simples, basta eu selecionar a linha e escolher aqui nas propriedades o tipo de chanfro desejado. Então eu tenho aqui, por exemplo, o chanfro VDS. Eu posso visualizar o chanfro abrindo aqui essa janela. Então aqui eu consigo visualizar. Esse é o tipo de chanfro VDS, tá certo? E eu vou determinar então um valor de ângulo para começar e um valor de ângulo para terminar. Então eu quero, por exemplo, que esse chanfro comece em 45 graus e termine a 45 graus. Percebam que a cor agora não é mais branca, né? Tem uma outra cor para esse chanfro aqui. Tá? Eu quero este trecho aqui, por exemplo, como YDS. Então o chanfro Y ele tem aqui uma aresta de nariz,
que a gente chama de S, e o lado DS, né? É um YDS. Então tem aqui o lado DS e o lado S, que é o nariz. Então eu quero aqui que comece com 20 graus, termine com 20 graus, e como a espessura da minha chapa é 5 milímetros, eu quero um nariz de 2,5, dividindo exatamente a espessura ao meio. Já este outro trecho, eu quero vamos manter em I aqui esse próximo trecho aqui, tá? Então, VDS em cima, YDS embaixo, um trecho em I. E agora esse trecho todo aqui, por exemplo, eu quero em K, certo? Então eu tenho aqui início do chanfro que começa em 30 graus, termina em 30 graus, o lado DS, que seria o lado DS, como é um K, né? Um X, eu tenho o lado DS e o lado AS. E aí eu tenho a divisão entre um lado e outro. Então, em cima 30 graus, embaixo também 30 graus, 2,5 para dividir exatamente ao meio, e aí vai ficar exatamente assim a minha peça. Ok? Caso eu queira visualizar em 3D a minha peça, basta eu vir aqui na visibilidade, as opções de visibilidade, e aí eu posso ocultar aqui as linhas, deixar no modo volumétrico, e aí eu posso fazer uma animação de órbita aqui em várias direções, ok? Eu vou poder visualizar aqui, olha, veja o meu chanfro VDS aqui, tenho aqui, vamos ver aqui, o meu chanfro VDS em cima, girando a peça, eu tenho aqui o lado que é I, é o lado reto, e um lado em Y. Você vê claramente aqui, chanfro e corte reto no nariz. Okay? Além das minhas marcações. E agora, por último, eu tenho aqui o meu chanfro em X. Perceba aqui que eu tenho dois chanfros, chanfro superior, chanfro inferior, fazendo aqui o meu chanfro em X. Ok? Mais um giro aqui, para a gente enxergar melhor. Ok? E vamos lá. Opa, agora sim. Isso, chanfro em X. Tá bom? Então, peça configurada. Para retornar, basta desligar aqui o modo volumétrico, colocar aqui o modo normal. Pronto. Linhas. E aí eu tenho aqui minha peça fora do modo volumétrico. Botão direito, salvar. Vamos enxergar aqui a minha peça planificada. Vamos abrir aqui agora a próxima peça. Ok? Então, vamos lá de novo. Em tecnologia, ponto inicial. Vou definir aqui os meus pontos iniciais. Vou alternar aqui os pontos iniciais das marcações para que ele comece uma marcação aqui, termine e comece a outra. Eu ganho tempo nesse trajeto. Ponto inicial da minha peça aqui. Salvar. E lá vamos nós aplicar chanfros. Então, vou aplicar aqui um chanfro VDS de 25 graus inicial, 25 graus final nesse lado. E aqui do outro lado, vou aplicar um VAS. Vou manter o mesmo chanfro, 25 graus, 25 graus. Certo? Botão direito, salvar. E assim eu estou com os meus chanfros aplicados. Sendo assim, uma outra configuração que eu posso fazer é a configuração de qualidade. Então eu tenho aqui o item qualidade. Tá? Esse item qualidade eu tenho 16 opções, sendo a primeira 0. Não é o nível de qualidade. Essas qualidades são basicamente alternativas de corte, onde eu posso utilizar uma mescla entre
processos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um corte chanfrado. Necessariamente, essa linha que não está chanfrada, ela está sendo cortada com o parâmetro de chanfro I. Então, eu posso escolher, por exemplo, uma outra qualidade 1, por exemplo, tá? E aí eu vou falar, olha, eu não quero cortar em corte I, mas quero cortar como corte reto convencional. Posso selecionar, por exemplo, os furos e falar, olha, eu quero qualidade 2. E a qualidade 2 para os furos vai ser, por exemplo, True Hole, que será qualidade superior de furos True Hole. Então, vou selecionar aqui qualidade 2, ok? Mas é necessário, então, que a gente configure esses itens de qualidade, ok? Outra alternativa que eu tenho é a de copiar chanfros. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou voltar na primeira peça, eu tenho aqui o chanfro de um lado, o chanfro X, e do outro lado eu não tenho nada. Se eu quiser copiar essas mesmas configurações de chanfro X para o outro lado, basta eu copiar aqui, clicando no botão copiar, chanfro, seleciono a outra linha e colar chanfro. Agora os dois chanfros são iguais. Vou salvar aqui e voltar na peça que a gente estava trabalhando, ok? Então, seleciono aqui, qualquer um dos meus furos agora tem qualidade 2, essa linha qualidade 1 e os meus chanfros qualidade 0, ou seja, sem aplicação de nenhum recurso especial. Tenho apenas aplicações de recurso especial nessa linha e nos furos. Mas o que vem a ser então o True Hole? O que vem a ser essa qualidade 2 que eu vou definir como True Hole? Então, tecnologia True Hole. Tecnologia True Hole é utilizada para furos. Para plasma, os furos devem ser sempre 2 vezes a espessura da chapa, o diâmetro do furo 2 vezes a espessura da chapa. A tecnologia True Hole permite que eu faça furos menores, com 1 vez até 2 vezes a espessura da chapa. Então, como parte da tecnologia Circuit da Hypertherm, a tecnologia True Hole é patenteada para aço carbono e apresenta uma qualidade de furo significativamente melhor do que era possível anteriormente com plasma. A tecnologia True Hole é aplicada automaticamente pelo OmniWin para espessuras de 20 até 25 mm e para faixas de furos com razão de diâmetro e espessura que vão de 2:1 até 1:1. Então, com o True Hole, eu tenho um furo significativamente melhor, com paredes mais paralelas, diminuindo o chanfro interno para material aço carbono, espessuras até 25 mm, faixas de furo de 2:1 até 1:1. Quais são os benefícios? Os furos têm qualidade automaticamente sem intervenção do operador. Melhora a qualidade do corte do furo obtido com corte a plasma em relação ao furo obtido com laser, tornando o processo de uso do plasma adequado para muitos trabalhos em que antes era necessário furo a laser. Praticamente elimina a conicidade dos furos. A indentação gerada pelas marcas de entrada e saída do arco é reduzida e fornece furos com qualidade para parafusos de verdade. Ou seja, com o True Hole eu aumento o paralelismo, tá? E a cilindricidade, como vocês podem ver nessa tabela, esse é um exemplo de 10 milímetros de furo, o diâmetro do furo, em uma chapa de 9,5 de aço carbono, sendo cortada com o processo de 130 amperes. Então a cilindricidade se aproxima de 0,3 milímetros no laser, de 0,5 milímetros usando o XPR com o True Hole e se aproxima de 1,4 milímetros de cilindricidade sem a tecnologia True Hole. Então vamos ver aqui um vídeo da tecnologia True Hole. Qual o passo a passo, então, para processar a tecnologia True Hole? Em primeiro lugar,
eu devo efetuar a furação no centro do furo, e essa furação utiliza O2 e ar. Depois eu troco automaticamente o processo para O2 para o corte interno, e ajusta automaticamente o kerf. Aplica a entrada em forma de semicírculo, ajustando automaticamente a velocidade otimizada, e controlo também a velocidade de corte durante todo o percurso do furo. A corrente entra automaticamente em rampa de descida no final, proporcionando uma saída mais suave, e a corrente é desligada ao mesmo tempo em que se mantém o movimento da tocha. Assim, eu aplico automaticamente um comprimento de saída automatizado e troco de O2 para O2 e ar para o próximo contorno. Com isso, elimino a conicidade e jogo todas as marcas de entrada e saída do corte para o miolo. Obrigado e até o próximo vídeo.